Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs e telespectadores de perto e de longe. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje, nesse dia, é que nós estamos ainda dando andamento à campanha que nós estamos fazendo aqui nas redes sociais, que é o Concerto com Deus. Glórias a Deus. Você, eu, nós precisamos a cada dia se examinar e procurar saber como que está a nossa vida diante de Deus. Enquanto que você perde tempo com a vida alheia ou com a vida dos outros, você se esquece de ver a sua própria vida. Glórias a Deus. O que eu quero dizer com isso? É que a nossa vida nessa vida, ela é passageira. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Não é porque eu sou dirigente de igreja, pastor de igreja, glórias a Deus, não é porque a Rafaela é missionária da igreja que você deve acreditar em tudo aquilo que nós falamos. Se o que nós pregamos ou nós falamos, para você acreditar, você tem que ler para ver se está na Bíblia. Glórias a Deus. Se não tiver na Bíblia, não aceite. Você não é obrigado a aceitar. Só aceite aquilo que está na Bíblia, porque a palavra de Deus diz assim: a maldição sem causa não virá. Glórias a Deus. Por que eu estou dando esse parecer? Porque existe muita gente andando desordenadamente, fora das Escrituras, em desobediência, em pecado e falando que estão fazendo a vontade de Deus. Glórias a Deus. Fazer a vontade de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, assim como ao próximo, para o restaurar e cuidar da sua família. Está escrito: aquele que não cuida dos seus e da sua casa negou a fé e é pior do que os incrédulos. Você entendeu, meus amigos e minhas amigas? Porque às vezes a pessoa cuida tão bem de tudo lá de fora. E como é que está o seu cuidado com a sua família? Com a sua esposa, com os seus filhos? Glórias a Deus. Por isso, nessa semana que é a semana do concerto com Deus, é a semana de conscientização. E mais, vou falar um detalhe aqui, que é um erro gravíssimo, que há mais de 10 anos eu tenho observado isso. Não confunda em querer misturar família com amizade. A amizade é uma coisa e família é outra. Glórias a Deus. Porque tem gente que quer levar amigo para dentro de casa, amiga para dentro de casa, glórias a Deus, quase todo dia, e isso não é de Deus. Fazer uma visita uma vez na vida, outra na morte, amém. Glórias a Deus. Agora, ficar enfurnado e sair com o tempo vai dar um problema. Glórias a Deus. E outra, o que acontece entre o casal tem que ficar entre o casal. Deus me deu um despertamento esses dias sobre isso. Entendeu? Porque o diabo está infiltrando muitas pessoas dentro das igrejas com doutrinas pervertidas, entendeu? Para poder minar a estrutura da igreja. Uma certa vez um rapaz bateu aqui na porta aqui de casa, tem um tempo isso, e supostamente ele falou assim: meu irmão, eu estava em casa em oração e Deus mandou eu vir aqui para você me contar o teu problema. E eu falei assim: é mesmo? Deus falou para você vir aqui na porta aqui de casa me contar o meu problema? É? Sim. Irmão, olha só, Deus não falou nada comigo não. Não, pode contar comigo, pode contar comigo. Conta para mim o teu problema que eu vou te ajudar em oração. A Bíblia fala: contar a vossa necessidade aos santos. Eu falei: mas Deus não falou nada comigo. Vou fazer o seguinte, irmão. Fazer o seguinte. Você volta em casa e eu vou orar aqui e vou falar com ele. Deus, vai lá e fala com ele qual é o meu problema. Aí, não, irmão, não é assim, irmão. O mistério não é esse. Eu falei: não, irmão. Tudo que eu converso com Deus fica entre eu e Deus e a minha família. Glórias a Deus. Se você estava lá orando, Deus falou para você vir aqui, você perdeu tempo. Não, mas aí o irmão não está entendendo o mistério. Eu falei: não, irmão, já entendi o mistério. Sabe o que acontece? Deus não gosta de fofoca.
A palavra de Deus diz o seguinte: vai para o teu quarto em oculto, conversa com seu pai e ele te recompensará. Aí saiu da porta aqui de casa me espraguejando. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, Deus vai pesar a mão com você não entendeu. Mas tá bom, irmão, com Deus eu se entendo daqui a pouco, contigo eu estou se entendendo aqui agora. Vai e segue o teu caminho, vai na tua paz, em nome de Jesus. E mais, você não conhece nadinha as Escrituras, porque a bênção de Deus está sobre minha vida e diz assim a palavra do Senhor: os que te abençoarem, Abraão, meu filho, eu os abençoarei, mas os que te amaldiçoarem, eu, o Senhor dos Exércitos, os amaldiçoarei. Então, ó, é você e Deus. Comigo eu vou acertar com ele aqui agora, entendeu? Foi embora raivoso. Então tem coisa, meus irmãos e minhas irmãs, tome muito cuidado com quem você conversa, com quem você desabafa, porque pode ocorrer ou acontecer de você ser vítima ou chantageado ou chantageada dessas pessoas. Olha, eu fiquei sabendo isso, olha, eu tô sabendo isso, olha, se você não fazer assim, eu vou falar para todo mundo. Cuidado, cuidado com esse espírito do capeta que vem do quinto dos infernos. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Estamos na semana do conserto com Deus. E devemos sim consertar com Deus enquanto é tempo. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Glórias a Deus. Não é porque eu estou vestindo essa blusa rosa que você vai confundir as coisas e pensar outra coisa. Blusa não quer dizer nada. Glórias a Deus, porque eu estou direitinho nessa doutrina. O importante é a minha consciência, que Deus fez macho e fêmea. Entendeu, né? O mistério, né? Porque as pessoas estão confundindo todas as coisas. Não pode vestir uma cor diferente que já começa. Sai pra lá, Satanás. Glórias a Deus. Vamos lá então, meu irmão. Na semana do concerto com Deus, hoje nós vamos deixar aí para os irmãos, para as irmãs, para todos os telespectadores. Irmão, se você quer ouvir palavras fortes, aqui eu só dou introduções nas lives, irmão. Vá lá no meu canal no YouTube para tu ver como é que o pau quebra, irmão, pregando a verdade. Glórias a Deus. Tem várias mensagens lá diferenciadas uma da outra. E as mensagens tudo tematizada direitinho. A mensagem tem início, meio e fim das campanhas que eu passo pregando pelas igrejas. Eu gosto de trabalhar muito com campanha, irmão, mas por enquanto, glórias a Deus, eu estou orando, porque quando eu começar a campanha, eu não quero saber de interferência. Porque Deus orou, mandou fazer assim, mandou parar, mandou... Eu não gosto disso, irmão. Eu não gosto disso porque eu entendo o agir, o mover de Deus. Então eu gosto de trabalhar muito com campanha, e campanha com pregadores que respeitem isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esse negócio de estar distorcendo as escrituras, inventando o cargo que a Bíblia nunca autorizou. Eu estou falando muito sobre isso essa semana. Criaram cargos que a palavra de Deus nunca autorizou. Se fosse assim, Maria, mãe de Jesus, seria o espelho, a referência dos cargos diferenciados de tudo aquilo que Deus já mandou instituir sobre a face da terra. Glórias a Deus. Pelo contrário, Maria tomou a repreensão de Jesus. Jesus acabou o vinho. Jesus, que tenho contigo, mulher? Glórias a Deus. Mas depois Jesus foi lá, conversou com ela direitinho. Traz água aí. Traz água, isso aí é para os pinguços, os crentes pinguços que sabem que não pode beber e está bebendo. Traz água aí. Aí transformou água em vinho. Sabe o que Jesus quis dizer com aquilo ali? Suco, suco, suco. Fazer biquinho, ó. Suco, suco, suco. Ah, meu Deus do céu. Você quer ouvir mensagem sobre bebedeira? Sobre bebida? Sobre dar talagada? Tem uma mensagem específica lá no meu canal no YouTube. São 2 temas de mensagem, uma pregada na igreja e outra na emissora de rádio. Não comecei agora. Tenho mais de 20 anos de estrada como pregador do evangelho, mais de 15 anos, glórias a Deus, e ainda vivo e continuo naquilo que Deus me ensinou. Não remova os limites antigos, daquilo aos quais que você foi ensinado pelos santos profetas. A inventar um monte de cargo aí agora, cargo que não tem nem na Bíblia, não tem autorização eclesiástica pelos santos apóstolos, e tá todo mundo, todo mundo tá fazendo. Já que é assim, vamos inovar. Eu vou conversar com a presidência da minha igreja,
fazer uma reunião com os pastores, já que é para inovar, vamos ser também os primeiros a lançar, ora. Glórias a Deus. Vamos ser os primeiros a lançar também cargos novos, cargo que a Bíblia nunca autorizou. Vamos lá. Vou levar o jumento para poder o pastor consagrar pastor. Vou levar o jumentinho, porque o jumentinho pregou para Balaão e ninguém falou nada. Pregou aquela maravilha para Balaão para ele se consertar. E por que não consagraram o jumento a pastor? Entendeu? Vou também levar, vou trazer também para o pastor consagrar também os corvos a diácono, porque eles serviram muito bem ali. Diaconato quer dizer serviçais, aqueles que servem bem. Glórias a Deus. É que eu fico quieto, irmão. Eu não gosto de ficar mostrando meu conhecimento, não. Glórias a Deus. Aos diáconos, que são os corvinhos, vamos consagrar os corvos a diácono. Tem mais aí para a gente consagrar? Vamos inovar. Os dias são modernos. Vamos inovar. Glórias a Deus. Vamos consagrar também o vento e o mar a obreiros, porque eles obedeceram a Jesus e cumpriram o mandamento de Jesus. Então eles têm que ser consagrados. Vamos consagrar o vento e o mar a obreiros. Vocês dois são obreiros. Vento e mar, aquieta-te. Vamos inovar mais. Vamos consagrar a baleia a missionário. A missionário, glórias a Deus, porque fez missões. Estava indo para Tarsus, fazendo missões, mas aí teve que dar uma carona para Jonas e voltou para Nínive. Em outras palavras de outras pessoas, é Ninivo. Eu ainda vou conhecer essa terra de Ninivo. E glórias a Deus. Vamos inovar mais. Então já temos o jumento como pastor, já temos os corvos como diáconos, já temos a baleia como missionário, já temos o vento e o mar como obreiro. Tá faltando os levita. Ih, meu Deus, será que tem levita também? Tem! A Bíblia fala as árvores e as profundezas do oceano. Glória! Árvores e profundezas do oceano. Quando o Criador se aproxima da terra, a Bíblia fala que as árvores reverenciam. Ó, fico todo arrepiado, porque eu conheço Bíblia, irmão. Eu conheço Bíblia. Eu não fico aqui em casa, glórias a Deus, perdendo tempo ou vendo coisa que não convém. Eu leio as escrituras. Glórias a Deus. Aí as árvores reverenciam o Criador, o mar reverencia o Criador e começam a bater palma louvando a Deus. Então já temos os levitas, as árvores e o mar. Consagra vocês ao ministério levíticos, a levita, para cantar e reverenciar louvando a Deus. Tem mais aí? Glórias a Deus. Vamos consagrar então? Vamos consagrar a evangelista. Quem é que vai ser os evangelistas? Será que você pode me dizer aqui nos comentários? Quem na natureza nós podemos consagrar a evangelista? E agora? Evangelistas. Quem são eles? As estrelas do céu. Glórias a Deus. As estrelas. A Bíblia fala que uma tem o nome de Absinto. A gente pode colocar isso como líder. O líder vai ser o Absinto, que você vai reger os restantes dos evangelistas para assim proclamar os céus, a terra e mostrar tudo que há no universo. Tem mais gente aí? Tem mais? Então já temos já quase uma igreja completa. Mas o que eu vou colocar aqui? O que está faltando aí? Produção, você pode me lembrar se está faltando mais alguma coisa? Já temos já presbíteros. Quem que nós podemos colocar como presbíteros da igreja? Glórias a Deus. Presbítero. Deixa eu raciocinar. Presbítero. Lembrei. Sol e lua. Vai ser os presbíteros da igreja. Glórias a Deus. Estamos quase com a congregação completa. Glórias a Deus. Então já estamos quase com a congregação. Vamos inovar. Eu quero inovar também. Todo mundo está inovando. Por que eu não posso inovar? O que eu não vou é copiar o que já está estragado andando por aí. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos inovar os presbíteros. E quem vai ser o tesoureiro? Agora tem que ser uma pessoa de confiança que entenda de finanças. Vamos lá. Tesoureiro da igreja. Tesoureiro. Que não seja como Judas Iscariote, ganancioso, que não pode ver dinheiro. Tesoureiro. Vocês podem colocar no comentário aqui para mim quem pode ser o tesoureiro? Vocês demoram muito a colocar no comentário. Se fosse para falar o que está inovado, todo mundo já tinha entrado aqui já para colocar. Mas vamos lá, tesoureiro da igreja, o peixinho. Peixinho. O peixe, é você que vai ser o tesoureiro. Porque Jesus falou assim, vai lá, pesca um peixe, tira uma moeda da boca dele, ele que controla as finanças aqui da obra espiritual. Glórias a Deus, paga a minha e paga a tua. Glórias a Deus. Então já temos uma igreja, bem dizer, completa. Glórias a Jesus. Já temos uma igreja completa. Mas
nessa igreja tem que ter um rei. Tem que ter um rei, né? Tem que ter um rei. O que eu posso colocar? O cavalo branco. Cavalo branco. Vou colocar o cavalo branco como rei, consagrar ele. Então, já temos uma igreja completa. O que? Se é para inovar, vamos inovar também. A partir da semana que vem, grande campanha com o pastor Jumento Pregador, junto com seus obreiros. A igreja já está completa nesse lugar. É assim? É desse jeito? Glória a Deus. Como é que eu vou fazer uma coisa que a palavra de Deus nunca autorizou? Se Deus quisesse usar a ajuda de alguém para inovar as coisas, ele mesmo seria o primeiro a inovar. Porque ele não inovou, ele autorizou a jumenta a pregar. Mas ele não falou para a jumenta, ó, vai lá e pede para o pastor te consagrar pastor do ministério. Então, a pregação é boa, hein, jumenta? Ó, o pessoal ainda fala que você é burro. Se você é burro pregando desse jeito, imagine só. Você ia ser um Dom Juan, um cavaleiro, um cavalo. Eu tinha que tirar esse teu nome de burro e colocar de cavalo. Porque você prega muito? Advertiu o Balaão? Isso aqui é só um dos alertas, irmão. A Bíblia fala o quê? Que antes do Senhor punir, antes do Senhor pregar, antes do Senhor cobrar, ele vai dar o respaldo de revelação aos seus servos, os profetas. Então já estou só alertando. Só fazendo o que Deus está mandando eu fazer. Se você acha que eu estou fazendo de mim mesmo, isso é problema seu. O importante é eu estar com a minha consciência tranquila, sabendo o que eu estou fazendo de acordo com a direção de Deus. Porque eu durmo pensando em Deus e acordo pensando nele. E eu falo aqui com a minha esposa a mesma coisa. Dorme pensando em Deus e acorda pensando nele. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. É que eu tenho mais um negocinho que eu quero soltar aqui, mas eu estou segurando, irmão, porque aqui é só aquela breve introdução da campanha O Concerto com Deus. Só para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9 o 13. Leva essa ideia para sua igreja, de repente vocês vão ficar famosos. Entendeu? Porque um faz, todo mundo está fazendo. Deu certo? Aí todo mundo quer fazer. Aí não pergunta a Deus se é realmente desse jeito. Porque a ordem é assim, ó. Deus, o homem e a mulher. Aí fizeram o quê? Deus, homem daqui, dane-se o homem, desce. Bota a mulher e o homem vem para baixo. Deus não está nesse negócio não, hein? Glória a Deus. E não adianta querer falar que é machismo, discriminação, inventar esses termozinhos, não, que esses termozinhos, todos eles eu conheço, glórias a Deus. Esses termozinhos são de doutrinas diabólicas do inferno, tá? Porque eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, glórias a Deus. Agora, vamos à leitura da palavra de Deus, que ainda vem dar uma paulada mais forte ali na cabeça do diabo e dos demônios. Hoje o Satanás vai ter o chifre quebrado dos dois lados aqui, ó. Vai quebrar de cá, e o Senhor vai passar a espada no rabo do Satanás aqui hoje. Vamos lá então, a mensagem da palavra de Deus. Deus vai falar, hein? Ainda dá tempo de você sair da sintonia, hein? Glórias a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9 ao 13. De repente eu levo essa ideia para a matriz, para a gente começar a inovar. Será que eles vão acatar a minha ideia? Para a gente consagrar o jumento, o corvo, a natureza, a baleia, o astro, o universo. De repente a gente inova, né? Não está na Bíblia, mas a gente inova. Entendeu? Dá uma inovada aí para poder a obra de Deus crescer. O negócio é a obra de Deus crescer. Não importa depois da morte para onde você vai. O importante é a obra de Deus crescer. Se você vai para o inferno, vai para o céu, fique tranquilo. O importante é a obra crescer. Vamos inovar. Glórias a Deus. Vamos lá? Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9 ao 13. Que diz assim a palavra do Senhor. Os mortos à espada mais ditosos são dos que os mortos à fome. Porque estes se esgotam como transpassado por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimentação da filha do meu povo. Deu o Senhor comprimento ao seu furor. Derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo
que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa do pecado dos profetas e das maldades dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Glórias a Deus. Já dá para ter uma compreensão o que significa isso que Deus está fazendo através de mim durante a semana sobre o conserto com Deus. Se você não se consertar com Deus enquanto é tempo, o Senhor vai permitir todos os tipos de coisa que jamais você imaginou que aconteceria sobre sua vida. E não estou te amaldiçoando, não. Estou falando que está escrito aqui. Agora estou te mostrando pela Bíblia. Olha o que aconteceu com o povo escolhido de Deus, o povo santo, por desobedecer a palavra de Deus e os mandamentos sagrados. Glórias a Deus. Morreram, outros caíram doentes, outros passaram fome, outros perderam tudo e outros foram escravos e a terra ficou arruinada. Se você prestar atenção muito bem no livro de Lamentações de Jeremias, nessa passagem que nós falamos do 9 até o 13, glórias a Deus, o que aconteceu nesse período em que Jeremias traz essa lamentação? Deus passou por diversas e diversas vezes falando com o seu povo para se arrepender, para abandonar o pecado, para amar Ele unicamente, mais do que qualquer coisa nessa vida. Deus não queria que o povo viesse a ficar como se fosse um fanático o adorando. Deus queria que, por livre, espontânea vontade, voluntariamente, o povo viesse ao buscar, ao respeitar, a estar na sua palavra e perseverar até o fim. E mais, ser uma referência para aqueles que estavam vivendo em pecado, para que eles viessem a olhar para estes, abandonando seus pecados e viver uma vida santa com Deus. Irmão, a situação nesse período, nessa época, estava tão caótica, que Deus começou não só a levantar Jeremias, mas os seus profetas nesse período. Quem junto com Jeremias foi levantado? Ezequiel. E antes de ir escravo para a Babilônia, Daniel e seus amigos. Imagine, irmão, você olhando ao seu redor, dentro e fora da igreja, próximo ao reino. Imagine você olhando tudo, todo mundo envolvido em pecados. Uns adorando a Baal, outros adorando a Zera, outros adorando Marduk, outros adorando vários tipos de deuses da antiguidade. E assim o povo estava. Quem inventou esse negócio de sacerdotisa foi Satanás. E eu não vou entrar muito por aqui não. Vai ler a Bíblia que você vai saber que o meu assunto aqui é outro. É só para você entender o que Deus tem me dado a falar dessa semana. Quem era as sacerdotisas de Aserá? Como que as sacerdotisas de Aserá se comportava? O que elas levaram para dentro do templo? Pelo amor de Deus, acorde enquanto é tempo! Vamos lá então. Só deixei só esse parecer. Se Deus quisesse inovar alguma coisa, se Deus quisesse criar uma coisa nova, já aconteceria no período de Jesus Cristo. Maria seria a referência. Como a Maria é referência hoje na igreja, idólatra, atraindo o povo à idolatria. Quase que eu perco aqui o rumo da eloquência, da linguagem erudita que está escrito no livro no livro de Isaías. Estou tendo até um cuidado no falar, que foi o conselho que eu dei para o pastor. Pastor, não usa esse termo não, pelo amor de Deus. Eu estou do teu lado, eu sou a favor junto com o senhor. Mas usa um termo mais assim, não estou querendo ensinar o senhor não, porque o senhor já é idoso e o senhor tem experiência. Mas usa o termo mais assim, bíblico, dizendo, nós não aceitamos isso porque ainda estamos na doutrina e na regra dos santos profetas. Porque tudo, qualquer coisinha, a pessoa como não consegue vencer a verdade, vou te processar. Ah, não consegue vencer a verdade, aí quer nos calar com justiça.
É muito difícil de me calar, irmão. É muito difícil. Entendeu? Eu faço um barulhão do jeito que você nem imagina. Sabe por causa de quê? Porque eu ando na verdade. Ou você acha que já não me ameaçaram já de justiça? Já me ameaçaram. Eu falei, vai lá, processa. A única coisa que eu tô te falando é que o teu pecado, o teu erro está nas escrituras. Vai processar? Processe a Bíblia. Porque o que eu falei está escrito. Ah, mas você não deveria falar isso. Deus mandou falar e ponto final. A Bíblia diz assim que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí essas pessoas, quando não conseguem vencer a verdade da Bíblia, aí o que acontece? Começa a querer ameaçar de processo. Isso eu já conheço há mais de 10 anos. Porque eu trabalhei há mais de 15 anos como locutor de rádio. Quantas e quantas vezes surgia um ou outro me ameaçando. E eu falava, aonde foi que eu errei? Para você criar esse termo de ameaça. E a pessoa falava assim, é porque você falou as coisas aí que não devia falar. Me diz o que foi que eu falei? Onde foi que eu errei? Me diz aí. E a pessoa não dizia, sabe por causa de quê? Porque tudo que eu falei estava alinhado com a palavra de Deus. Como que ele vai processar a palavra? Não tem como, a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Como que ele vai buscar uma verdade para defender o pecado dele ou o pecado dela? Não tem como! Porque Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém! A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina e rejeita e despreza e odeia todos os pecados! Glórias a Deus! Agora muitos, não são poucos não, são muitos. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos estão vivendo uma vida de pecado e tentam esconder o seu pecado enganando o povo. Falha é uma coisa. Eu entendo. Falha todo mundo tem. Até eu tenho. É que nunca deu uma escorregada sem querer e se arrependeu. Falha todo mundo tem. Agora eu estou falando a pessoa amar o pecado. Viver uma vida de pecado. Uma pessoa que não respeita a sua esposa. É casada e fica dando em cima da mulher dos outros. Uma mulher que não respeita o seu marido. É casada e fica dando em cima do marido dos outros. Uma pessoa que sabe que não pode beber e fica bebendo bebida fraca e bebida forte. Uma pessoa sabe que não pode se prostituir e fica se prostituindo. Porque a palavra de Deus é bem clara. Se não for conforme está escrito, nunca vai herdar o reino dos céus. E como irmão provar isso? Tem, tá tudo na Bíblia, olha. Vai ler a Bíblia, que você vai saber se você está em pecado ou não. Ó, isso eu falei para um ímpio. Esse rapaz era ímpio e feiticeiro. Ele chegou para mim porque ele sabe que eu sou uma pessoa muito rigorosa nas escrituras. Ele sabe disso. Glórias a Deus. Ele chegou para mim e falou assim, irmão, você deve estar muito equivocado no que você fala, no que você prega. Ouvi algumas de suas pregações. Falei, você ouviu e não se converteu, não? Falei, não, calma, irmão. Não precisa pegar pesado, não. Quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja sincero naquilo que você vai falar. Falei, tá bom, vamos lá. Glórias a Deus. Aí ele, eu sou homem. Olha o que ele falou para mim. Você é ímpio. Se o ímpio teve esse questionamento, o cristão deveria se converter e viver uma vida santa 24 horas por dia. Esse ímpio chegou para mim e falou assim, irmão, seja sincero, eu sou homem. Eu tenho um instinto conquistador. Porque você é homem, então todo homem tem esse instinto conquistador. E saia por diversas mulheres. E você acha isso errado? Porque eu não obrigo elas a sair comigo. Elas saem porque elas querem. Aí eu pensei rápido, orei a Deus e Deus me deu uma palavra. Glórias a Deus. E isso surgiu como uma pregação forte na mesma mensagem. Eu posso até te concordar contigo, meu amigo, mas se você me responder uma coisa, e eu quero que você seja sincero como você me pediu sinceridade. Glórias a Deus. Ele, tá bom, te respondo qualquer coisa, pode perguntar. A sua esposa sabe que você anda praticando isso? Aí ele regalou um olhão, falou, você é maluco? Isso é tipo de pergunta para me perguntar? Você quer acabar com o meu casamento? Não, quero que você seja sincero. A sua esposa sabe que você anda fazendo isso, saindo com diversas mulheres? Aí ele, não, tá doido? Quer destruir meu casamento? Quer destruir minha vida? Então, meu amigo,
Isso aí não é espírito de homem conquistador, não. Não é não. Não é espírito de conquistador, não. Não é porque você é homem, não. Eu vou te dar a resposta que está te usando aí para você fazer isso. São espíritos malignos do inferno que está te usando. Aí ele arregalou o olhão, não está acostumado a ouvir isso. Ele é feiticeiro, mas não está acostumado a ouvir isso. Aí ele falou, tem como você provar o que você falou? Que verdadeiramente está sendo usado por espíritos malignos? Eu falei, tem, olha. Isso para provar comigo, meu irmão. Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Glórias a Deus. Oséias capítulo 5, versículo 4. Olha o que está escrito lá. Eles não vêm para o Senhor para se converterem e abandonar os seus caminhos mal, porque o espírito da prostituição está neles e por isso que eles não se convertem. Ele arregalou o olhão. Você está vendo aí? Agora, sabe por que essas coisas acontecem? Porque o espírito maligno que está dentro de você é o espírito maligno também que está dentro delas. E sabe qual é o nome desses espíritos malignos dentro lá do teu terreiro? Aí eu já fui mais pesado. Dentro lá do teu terreiro, dentro lá do teu centro, sabe qual é? O nome desse espírito, o que está dentro de você é o Exu Caveira, ou é o Zé Pilintra. E sabe o que está naquelas mulheres lá que vem até você atraído por esse tal instinto conquistador que você é, que não é instinto conquistador, é um espírito maligno, é a Pombagira. Então, o Zé Pilintra manda um recado para a Pombagira. A Pombagira entende e recebe aquele recado e por isso que você consegue sair com essas mulheres. Entendeu? Mas o dia que a tua esposa descobrir que você anda fazendo essa sem vergonhice, o pau vai quebrar dentro de casa e você vai acabar perdendo o teu casamento. Aí ele... Irmão, pelo amor de Deus, não cometa mais, faz de conta que eu nem conversei isso contigo. Eu falei, fique tranquilo. Não vou dar nem teu nome quando eu estiver testemunhando nas lives e pregando pelas igrejas. Fique tranquilo. Glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar interessado pelas coisas de Deus e começou a caminhar. Aí de vez em quando soltava as passagens bíblicas para mim. A mesma coisa, irmão, é umas pessoas que eu vejo por aí. Todas as vezes que uma pessoa odeia um servo de Deus, uma serva do Senhor, essa pessoa está cheia de espírito maligno, está cheio de demônios. E faz de um tudo para tentar denegrir um homem de Deus e uma mulher de Deus. Uma certa vez eu cheguei para uma pessoa, essa pessoa me chamou de falso pastor. Você é falso pastor? Eu não acredito em você, eu não confio em você não. Eu falei, então mostra a minha falsidade, prova a minha falsidade aí. Não provou. Inventou um monte de mentira, mas não provou. Agora você não provou a minha falsidade. Mas agora eu vou provar que você é um falso humano. Ah, rapaz, regalou o olhão. Sabe por causa de quê, irmão? Eu estudo um pouco de cada coisa. É o que eu falei. Eu não fico aqui em casa perdendo tempo ou andando por aí perdendo tempo ou nas esquinas de conversa fiada com as pessoas para querer saber da vida dos outros. Eu quero saber da minha vida, dos trabalhos que eu trabalho, onde eu trabalho e cuidar bem da minha família. Ver o que a minha família precisa. Quem fica andando, rodeando por aí para saber da vida dos outros é o diabo. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Então a minha vida é estruturada na Bíblia e eu estudo um pouco de cada coisa. Eu estudo um pouquinho do lado científico, do lado jurídico, do lado filosófico. E tem um outro lado aí que eu estudo também que eu esqueci. Científico, jurídico, filosófico. Daqui a pouquinho eu lembro. Glórias a Deus. Que é tanta coisa que eu vou estudando. E a idade está chegando, é 48 de idade, passou dos 50, está fazendo hora extra, estou quase fazendo hora extra. Tomara que eu consiga passar dos 50, né? Meu pai morreu com 50 anos, se eu passar dos 50 vai ser um milagre. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Aí essa pessoa me chamou de falso pastor. E essa pessoa não é cristão, não é ímpio, ou seja, é um ímpio. Eu deixei a pessoa à vontade. A pessoa trouxe um monte de argumento, um monte de palavras, dizendo onde estava a minha falsidade. E nenhuma daquelas coisas me tinha nada a ver comigo, que eu não pratico essas coisas. Aí eu falei, você não conseguiu provar que eu sou falso pastor, mas eu vou provar que você é um falso ser humano. Você vive uma vida que nem os teus pais e nem Deus quer para você. Aí essa pessoa falou, então quero ver você provar. Falei, primeiro, olha como é que eu entrei, irmão. Isso ali foi a sabedoria que Deus me deu.
unindo todo o conhecimento que eu tenho. Foi Deus que me orientou para falar daquele jeito. Primeiro, quando você nasceu, a tua mãe te deu mamadeira ou te deu cachaça para você beber? Aí a pessoa, o que tem a ver uma coisa? Não, só quero que você me responda do jeito que eu te respondi. Seja educado. Só me responda do jeito que eu estou te perguntando. Quando você nasceu, a tua mãe te deu mamadeira, leitinho ou te deu cachaça? Ah, me deu leitinho para me beber. Certo, vamos lá. Quando você nasceu, o teu pai colocou um charuto na tua boca ou te deu alimentos saudáveis para você ter uma vida saudável quando ficasse adulto? Responda! Ah, me deu alimento saudável, não colocou charuto na minha boca. Certíssimo. Quando você nasceu, a tua mãe e teu pai te colocou em prostituição, saindo com um, saindo com o outro, ou te educou dizendo assim, quando você crescer, perceba bem quem é a pessoa que você vai casar para você ter uma vida feliz. Foi isso ou não foi? Foi isso, foi ensinamento dos meus pais. Vamos continuar. Quando você nasceu batendo burugudu, 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 ou você já nasceu rezando? Ou os teus pais falaram contigo, depois que você tiver adulto, você vai escolher a quem servir, a Satanás ou ao diabo, ou a Jesus. Você vai servir a Deus ou ao diabo. Não foi isso? Opção de escolha ou te obrigou a servir a um ou outro? Não foi isso? Opção de escolha? Então, você teve que escolher. Vamos lá, vamos continuar. Tem mais. Quando você nasceu usando droga, você nasceu fumando maconha, ou você foi ensinado a usar os produtos certos ou os remédios certos para que o teu corpo venha ter uma estabilidade saudável. Foi isso ou não foi? Foi isso. Então por que agora, depois de adulto, você, em vez de pegar o caminho correto, você está bebendo, você está fumando, você está prostituindo, você está no caminho errado, servindo ao Deus errado e até mesmo usando droga? Por que você está fazendo? Então, quem é o falso aqui na minha frente é você. Você vive uma vida de ser humano falso, porque você vive uma vida que nem os teus pais e nem Deus quis para você, que é um caminho de treva e densa treva. E no final, isso vai te destruir. Por quê? Os vícios do cigarro vai causar cânceres e tumores sobre você. O vício da bebida vai causar uma cirrose. O vício da prostituição vai causar doença sexualmente transmissível. O vício de estar no caminho das trevas, batendo burugudu, vai te conduzir ao inferno. E o vício das drogas vai causar alucinação e vai dar um final infeliz para a sua vida. Então, aqui, o falso entre eu e você, o que é falso é você que está vivendo uma vida falsa. A pessoa ficou sem assunto. Sabe por causa de que os pastores hoje, ou os missionários hoje, não conseguem, num amplo debate, tanto com o ímpio ou quanto com os falsificadores, não conseguem se lidar bem? É porque, em vez de eles estudar verdadeiramente a Bíblia e viver uma vida verdadeiramente para Deus, fica querendo fazer média com todo mundo. Numa rede social como essa. Às vezes você não tem nem oportunidade na igreja, querem te silenciar, querem te botar no canto, não querem deixar você falar, porque sabe que você é uma ameaça, é um perigo, sabe que você é um perigo para aqueles que estão construindo um reino da imoralidade. Não, deixa ele quieto, deixa ele falar não, que vai trazer problema pra gente. Que problema é esse? A gente só cita a verdade, só fala a verdade, só anuncia a verdade, só fala o que está escrito. Ou então é cartas marcadas. Fala fulano, fala cicrano, fala bertano, até o tempo acabar, para ele não ter tempo para falar. O irmão vai perdoar, vou botar o irmão só para fazer a oração mínima. Tá? Vai, uma oração mínima e dá logo a bênção apostólica rápido que a hora já estourou. Que tanto medo é esse da verdade, irmão? Glórias a Deus. Tanto medo é esse de ouvir. Ó, eu tenho um recado de Deus para os pastores que estão aqui, hein?
que estão comigo nessas redes sociais, toma tu o teu lugar, toma tu a tua posição. Porque essa é a palavra do Altíssimo. Deus vai reduzir o teu tempo de vida sobre a face da terra. Tu tem os dons, tu tem os talentos e você não tem tomado a tua posição. Tu tem recebido o convite para pregar fora e você não tem honrado esses convites. O Senhor está vendo aí todas essas coisas. A Bíblia diz, o que vós tem feito com o vosso passatempo, e Deus pede conta do tempo que passou. Glórias a Deus. E só estou na introdução, nem preguei ainda, só li a Bíblia aqui e nem preguei, vou começar a pregar agora. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassado por falta dos frutos do campo. O que é isso, irmão? Fome. Onde, como e quando aconteceu isso? É só você ler a Bíblia. Jeremias, lamentações de Jeremias. Jeremias estava lamentando de tudo aquilo que ele viu e ouviu, porque o povo foi avisado. Deus não é injusto. Antes de fazer qualquer coisa, ele avisa. Se ele está te avisando aqui para você tomar uma posição, toma uma posição. Se ele está te avisando aqui para você se consertar, se conserte. Se ele está se avisando aqui para você se reconciliar, se reconcilie. Porque depois não adianta avisar, depois não adianta chiar falando que Deus não avisou. Aqui, nesse período, o que acontece? No período antes da entrada de Nabucodonosor, de cercar a terra de Judá, ou a terra de Israel, Deus veio avisando através de Jeremias, Ezequiel, Daniel e seus amigos. O povo estava entregue à idolatria. O povo estava adorando a Aserá, Baal, Azera, vários tipos de deuses da antiguidade. E esses deuses veio se perpetuando durante os períodos. E Deus levantando os seus profetas para poder o povo se consertar com Deus. Como o povo não queria se consertar, pelo contrário, Jeremias apanhou desse povo. Foi jogado no calabouço pelo rei. Os profetas foram expulsos, tiveram que fugir. Porque o povo não estava aceitando a verdade. Por isso que eu entendo, irmão. Eu já falei. Igreja para mim é só um momento em que eu estou ali para poder fazer a vontade de Deus. Não adianta tentar me silenciar, não adianta tentar me colocar no canto, não adianta tentar me abafar. A verdade sempre vai estar dentro de mim. Se não tiver, a verdade sempre vai estar dentro de você. Se não te derem oportunidade mais na igreja, sabe o que você faz? Vai para a rua, começa a pregar na rua. Se na rua não tiverem se incomodando, vai para as estações de trem igual prego. Vai para dentro das condução, no seu horário de almoço, no serviço. Ou então fazendo uma live como essa, dentro da sua casa mesmo, você pode pregar a verdade. Mostra o que você é na mão de Deus. Agora, se você vive uma vida de pecado igual todo mundo, é melhor você nem pregar. Porque eles vão fazer um levantamento todinho da sua vida. Para poder a verdade que você prega não ter credibilidade. Para dizer, o que adianta? Ele está pregando, mas ele não vive o que prega. E você vive? E você vive? Se você vive, por que você não prega? Irmão, se já como membro, obreiro, eu já pregava a verdade, imagine agora como pastor. Imagine agora. Você acha que eu não vou pregar? Cargo não quer dizer nada para mim. Mas o peso dessa responsabilidade é muito grande, irmão. Se Deus já como obreiro me cobrava, se eu como obreiro pregando o evangelho, fiquei internado no hospital, como obreiro. E lá no hospital, Deus levou aquela anciã de idade. Aquela anciã de idade parou assim no meu leito. E eu lá cheio de aparelho. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Me tira daqui. Aí aquela senhora chegou devagarzinho.
eu estou aqui por causa desse Senhor aí que você está falando. Sabe por que você está aqui, meu jovem? Eu falei, por que, senhora? Porque você desobedeceu a Deus. Você estava pregando o evangelho, anunciando, e você parou de pregar por causa da perseguição. Estou mentindo? Eu falei, não, a senhora está falando a verdade. Eu parei, minha luta é muito grande, a prova é muito grande, você não tem nem noção. Eu falei, eu sei disso. Mas se você olha para a tua luta, imagina os santos profetas, santos apóstolos. Você não precisa ser crucificado numa cruz. Você não precisa ser tacado na arena dos leões, na fogueira. Entendeu? Você não precisa ter o pescoço cortado fora. Você está reclamando de quê? Essa é a palavra do Altíssimo para ti. Vou te levantar desse leito. Vou te colocar em atividade de novo, mas ai de ti, de continuar rejeitando a verdade da minha palavra para pregar por cada perseguição. Aí eu, em pensamento, eu falei assim, mas Senhor, os perseguidores, Senhor, é calúnia, difamação, não estou aguentando. Aí na hora Deus usou os lábios daquela mulher dizendo assim, assim eu te digo, deixa os teus caluniadores e os faladores comigo. Deixa os teus perseguidores na minha mão, porque eu vou abater um por um, mas tu continuarás pregando a minha palavra que eu já te dei. Depois daqueles dias ali, aí a minha saúde restaurou, eu me levantei e fui embora para casa. Quando eu fui à igreja, aí veio uma irmã e falou assim comigo, irmão, eu tenho uma consagração abençoada lá na minha igreja, tem como o irmão lá pregar? Aí eu lembrei da profecia. Sim, senhora, tem que ir. Tem sim, eu vou sim. Qual dia? Ah, é sábado pela manhã, vou estar lá. Pode deixar que eu... Sério mesmo, irmão? Porque nesse período, irmão, nessa época, começando como locutor de rádio, eu comecei a ficar famoso. É o que eu falo para alguns aí, desinformado. Eu estou nas redes sociais, não é... Eu estou na rede social não é para pegar fama não, ô desinformado, ô desinformada. Eu já sou famoso, bem antes das emissoras, bem antes da internet, eu já tenho a minha fama, mas é uma boa fama. Tá? Glórias a Deus. As redes sociais, quando veio, só completou aquilo que eu já sou na mão de Deus. Glórias a Deus. E os convites vinham para tudo quanto é lugar, e eu tomei minha posição diante de Deus e voltei a pregar em tudo quanto é lugar. E Deus começando a falar comigo, e os perseguidores vinham mais forte, irmão, mais fortemente, para poder tentar. Não dava nem confiança, irmão. Aí eu passei a virar as costas. Ah, fulano de tal tá falando de você, vai acabar com o teu meu ministério? Foi onde que eu criei esse termo. Meu ministério? Vai acabar com o meu ministério? Meu ministério? Criador, que eu tenho é meu? E agora? Vai acabar com o meu ministério? O que eu tenho que fazer, Criador? Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Sairão contra ti por um caminho, e vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. E é o que tem acontecido. Glórias a Deus. Aí pode vir agora, irmão, pode me ameaçar de processo, pode me ameaçar disso, aquilo, pode falar isso aqui, tô nem aí, ó. Tô nem aí, ó. O importante é eu estar cumprindo o que Deus quer. Glórias a Deus. É estar cumprindo o que Deus quer. Entendeu? E hoje eu tô na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Glórias a Deus. Quero agradecer aqui já de antemão. Agradecimento. Mandar um beijo para ele. Mandar um beijo pro meu pastor presidente, Jairo Nunes. É isso mesmo, Fábio? A minha memória. Jairo Nunes, né? Jairo Barbosa, me perdoe, meu pastor, porque a minha memória está muito... Já estou velho já. Eu estou que nem o senhor, já estou velho. Glórias a Deus. Estou com 48 anos de idade. E a fase da velhice já tem me alcançado, entendeu? Está doendo tudo. Mas não é porque eu já estou velho que eu vou deixar de pregar a verdade. Então eu quero mandar um beijo aí para o meu pastor presidente, Jairo Barbosa Nunes. E um abraço. Esse homem aí, que fica mandando beijo para as irmãs aí, tomara que Deus coloque um câncer nos teus lábios ou na tua língua, entendeu? Que não fica se mandando beijo para mulher de ninguém.
Eu estou mandando um beijo pro meu pastor presidente. Homem, ó. Ósculo Santo, meu pastor, entenda o mistério, hein? Não é porque eu estou de roda, não, hein? Em nome de Jesus, hein? Glórias a Deus. Ósculo Santo, ó. Estou mandando um beijo aí pro meu pastor presidente, Jairo Barbosa Nunes. E um abraço à missionária Fátima Nunes. Isso mesmo, velho? Ela que me lembra, ela está ali, ó. Ela está me monitorando. E um abraço para a esposa do pastor presidente. E quero também mandar um beijo para o pastor Jairo Barbosa Júnior. Jairo Nunes Filho. Um beijo. E um abraço aí para missionária Ana Nunes. Entendeu aí? O mistério? Entendeu aí, meus pastores? Ó, ósculo santo. E para as vossas esposas, um abraço. Em nome de Jesus. Se você pegar qualquer pessoa aí mandando beijo aí para a esposa de vocês, bota no banco. 3 meses no banco. Ou se for possível, faz ele ficar extinto aí. Porque homem de Deus, que se diz homem de Deus, tem que respeitar a esposa do seu próximo, a filha do seu próximo, a neta do seu próximo. Se você quer alguma coisa, vai arrumar um compromisso, vai tomar uma posição diante de Deus e diante dos homens. Glórias a Deus. Eu não concordo com isso não, hein? E tem algumas coisas aí que nós temos que botar uns pingos no i. Glórias a Deus. Não vou nem entrar em detalhe aqui. Porque tem coisa que parece que eu não estou vendo, eu estou vendo, só estou quieto. Entendeu? Estou ali na igreja, ali, eu estou observando tudo, mas eu só estou quieto para falar na hora certa. E tem a hora certa, o dia certo, o momento certo para falar. E quando eu começar a falar, como diz aquela missionária, não vou intitular ela o título que ela colocou, mas vou colocar ela como missionária. Como diz aquela missionária, vai voar caquinho de demônio aqui para tudo quanto é lugar, hein? Vai voar caquinho de demônio pela janela, porque essa madrugada tive uma briga terrível com Satanás e voou caquinho de demônio para tudo quanto é lado. Glórias a Deus. Vamos fazer a conclusão aqui, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu estou situado hoje ali, atualmente agora, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Vila Olímpica, aonde o pastor presidente Jairo Barbosa Nunes e o vice-presidente é o Jairo Júnior Nunes. É isso mesmo, Fábio? Me corrija aí. Isso, eu vou ter que anotar isso aqui, é a velhice. Ó. A velhice quando chega é uma benção, mas o profeta ainda continua mesmo, tá? Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que até na velhice os velhos darão muito fruto. Mas vamos lá, para concluir, para terminar. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9 ao 13, que diz assim: os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome, porque são transpassados pela falta dos frutos do campo. Aqui, ó. A mão das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do seu povo. Você quer dizer isso aqui? A fome se estendeu tão grande no período, naquela época, por eles não ouvir Jeremias, Ezequiel, Daniel e seus amigos, que a fome cercou eles e os consumiu. Aqui está dizendo de mulheres piedosas, não é mulher ímpia não, mulher que conhecia a lei de Deus, ó. Cozeram, fritaram, temperaram seus filhos para se alimentar. Meu Deus do céu, olha o mistério aqui, ó. Continua na desobediência mesmo, ó. Tomai uma posição diante de Deus. Vamos lá. Versículo 11, que diz assim: deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Deus acendeu a sua ira contra aquele povo rebelde. Glórias a Deus. Saia da rebeldia. Saia da rebeldia. Eu não comecei agora não, irmão. Tenho mais de 20 anos de estrada servindo a Jesus. Conheço muito bem, entendo muito bem o que eu estou falando. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Saia da rebeldia antes que seja tarde demais. Não crer os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. Glórias a Deus. Agora o pior está aqui, irmão. Por isso que eu me afasto. Quando eu vejo esses tais que se diz profeta, quando eu vejo esses tais que se diz pastores, que se diz sacerdote andando de qualquer maneira, distorcendo a Bíblia, eu prefiro ficar distante. Eu nem gosto de andar com eles. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Porque eu já tive muitas experiências andando com pessoas desordenadamente, que eu nem sabia que estava andando errado, e acabou sobrando para mim. Mas também quando eu descobri, irmão,
Olha, eu sou assim. Se eu tiver de te apoiar, eu vou te apoiar. Se eu tiver de estar contigo, eu vou estar. Se eu tiver de te ajudar, te levantar, eu vou te ajudar. Agora, se eu descobrir que você está andando comigo, está perto de mim, fazendo coisa errada, você ainda não viu aí do meu outro lado furioso. Que eu não gosto disso não, irmão. Ah, temos que abraçar todo mundo. É uma alma, é uma alma. Deus não me ensinou isso não. A Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Pecador que quer se arrepender e fazer o que é correto, esse nós devemos abraçar. Agora, pessoas que andam desordenadamente, de qualquer maneira, dando mau testemunho, tem que ser repreendido. Tem que ser rejeitado. Não pode nem ter oportunidade na igreja. Glórias a Deus. Dá oportunidade para quem está andando de qualquer maneira. Isso eu não concordo, irmão. Eu não concordo. Eu sou a favor do pastor Elcio. Não quero que dê oportunidade na igreja para esse tipo de pessoa. Porque se der oportunidade, vou colocar no banco. Essa é a palavra do pastor Elcio. Foi isso que ele falou. Tô contigo, pastor Elcio. Tô contigo. Conheça a sua conduta. Sei quem é você. Nós somos formados na mesma escola teológica. E hoje estamos no mesmo ministério. Então o que você fala, eu também vou acatar. O que você diz, eu também vou aceitar. Tô contigo, pastor Elcio. Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Do Ministério de Vila Olímpica, Congregação Belém. Glórias a Deus. Pode contar comigo. Nós não queremos nenhum imoral tendo oportunidade na igreja. Nós não queremos nenhuma pessoa que anda desordenadamente tendo oportunidade na igreja. Isso eu estou trazendo a público aqui. Só não estou dando nome aos boi e nem nome às vacas. Glórias a Deus. Se a carapuça serviu, vai dar glória a Deus, para ninguém saber que é contigo. Glórias a Deus. Fui no particular e conversei com o pastor Elcio. E ele já me passou toda a situação. E eu vou acatar as ordens que ele como é que é o nome que se fala? Me confidenciou. E eu já vou estar em inteira observação. Se der oportunidade de novo, pode dar pelas minhas costas, sem eu saber. Se der oportunidade de novo, eu vou repreender. E com rigidez. Depois vai chorar pro pastor presidente. Glórias a Deus. Eu não gosto disso. Eu tenho respeito aos irmãos e às irmãs. Principalmente as irmãs. Quando eu olho para as irmãs da minha igreja ou de qualquer igreja, é como se eu estivesse olhando para minha mãe. Ah, não, elas vão se sentir velhas, então vou pegar um pouquinho mais leve. É como se eu estivesse olhando para as minhas irmãs. É como se eu estivesse olhando para minhas netas. Glórias a Deus. Cuidado com essas pessoas que andam desordenadamente, hein? Por isso que eu botei aquele alerta lá, daquela missionária no grupo. Parece que eu estou dormindo, eu não estou não. Estou vendo todas as coisas, hein? Só apenas estou dando corda. Glórias a Deus. Glórias. Estou contigo, pastor Elcio. Estou contigo, pastor Elcio. Estou contigo. Estou contigo. E me passa todas as informações que o Senhor me passar, eu vou acatar também. Glórias a Deus. Quero saber de nenhum imoral e nenhuma pessoa andando de desordem. E eu já tinha falado lá na igreja lá, irmão. Eu já tinha falado lá. Eu já tinha falado. Tudo que o pastor presidente tem falado na reunião, lá, eu tenho passado lá para a igreja lá. Tudo que é falado na reunião tem que passar para a congregação como é que o pastor presidente quer. Glórias a Deus. Ah, o irmão é louco. Sou louco mesmo. Por Jesus eu sou muito louco. Glórias a Deus. Quem fica com medo de rede social é porque está fazendo alguma parada errada. Eu não tenho parada errada e nem tenho segredinho com ninguém. O meu segredinho é aqui com a minha esposa aqui, ó. Quer me detonar? É só tentar ver se ela solta alguma coisa. E é muito difícil que ela soltar, que ela é bem doutrinada na oração e na doutrina dos profetas. Glórias a Deus. E eu já avisei ela, já alertei ela, sabe por causa de quê? Olha, pastores,
Eu quero dizer para os pastores aqui, eu estou trazendo isso público para você ter consciência. Cuidado você, tá? Cuidado você. Porque nós estamos com muitas pessoas infiltradas dentro das nossas congregações. Saíram de nós, mas não são de nós. Aí vem esses aí com a doutrina aí de acerar. Cola perto da sua esposa para querer saber da tua vida e depois te detonar por trás. Mas muito cuidado, hein? Por isso que nós estamos vendo esse modismo aí, ó, se multiplicando. Porque é tipo assim, ó. A sua esposa conversou comigo, tá? Fecha o teu bico, para de falar a verdade. Eu sei quem é você. Por isso que os pastores estão tudo sem força para pregar a verdade. Porque aquela que é a estrutura da casa dele, glórias a Deus, não está dando esse amparo. E isso o Senhor me revelou por esses dias, irmão. Pessoas maliciosamente se aproximando das nossas esposas, ouvindo o que elas têm para falar, porque sabe, mulher com mulher acaba falando. Ouvindo, e depois isso, ó, sendo passado para frente. Graças a Deus que o meu segredinho com ela, sabe qual é? É só Bíblia, oração, buscar Deus, fico certo, olha o que você está fazendo, isso não é de Deus. Ela não quis me ouvir no negócio que eu tinha falado com ela, não faz isso, não é de Deus. Ficou toda inchada. Eu só não coloquei as fotos nas redes sociais aí no Instagram, porque ela não autorizou, senão eu ia colocar. Ficou igual um monstro. Tá até para fazer um novo filme de terror lá de Hollywood. Glórias a Deus. Mas eu falei, não usa isso. Não use esses produtos, isso não é de Deus. Isso é da doutrina de Jezabel. Ah, você é ignorante. Glórias a Deus. O que tem? Tem que ficar mais bonita. Só se for para trabalhar no circo, ora. É no circo que precisa para ficar mais bonita. Ah, se pinta como uma palhaça, se enfeita toda e tá lá. Glórias a Deus. Me desculpa, mas eu tenho que falar. Depois eu resolvo com ela ali, depois o pau vai quebrar ali daqui a pouco ali. Meu Deus do céu, é melhor, deixa eu ver se tem porta secreta aqui para mim sair. Glórias a Deus, não tem porta, você tem janela tudo de aço, não tem nem como eu fugir, meu Deus do céu. O ralo tá fechado aqui, eu vou ter que passar ali por onde ela tá, e ela já tá com a cara fechada ali, me esperando ali com uma madeira na mão. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, é só para ilustrar. Glórias a Deus. E eu estou trazendo isso público porque se nós não prestarmos atenção nas coisas que estão acontecendo, ou que hão de acontecer ainda, o diabo vai usar de estratégia para poder minar a última estrutura da igreja, que é a fé, a sã doutrina que foi dado pelos santos profetas. Por isso que eu ilustrei lá, logo no início. Pega essa mensagem do início e escuta ela. Que eu estou pensando em inovar. Já que está todo mundo inovando, eu vou inovar também. Eu vou criar os novos tipos de obreiros e vou levar isso ao pastor presidente. O senhor poderia consagrar para mim aqui esses novos obreiros? Vamos inovar também para a gente ser os primeiros a lançar? Glórias a Deus. Agora, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui o último versículo, vou reler de novo que eu já falei. Ó. Foi por causa dos pecados dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio delas. Meus irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho, da Palavra de Deus. Glórias a Deus. Eu conheço as coisas, sei o meu tempo, sei que o Senhor tem feito através de mim. Glórias a Deus. Já abri a minha agenda de pregação, mas não é em qualquer lugar que eu vou pregar. Não que eu tenha desprezando a igreja de alguém, desprezo a igreja de ninguém. Mas lugares onde não aceita mais a verdade do Evangelho, eu não vou. Eu não vou. Tem lugares que está como a igreja de Laodiceia. Pensa que Jesus está lá dentro, mas Jesus, ó, já saiu dali há muito e muito tempo. Ele está à porta, do lado de fora batendo. Ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com ele e ele comigo, e ambos vamos ceiar junto. Então não se iluda não. Multidão não quer dizer nada. Se multidão dissesse alguma coisa,
O próprio Jesus tinha conservado aquela multidão que estava indo atrás dele, mas pelo contrário, ele desceu o sarrafo e mostrou qual era o real propósito dele sobre a face da terra. O que falaram? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? E ó, foi saindo todo mundo, ficou só os apóstolos. Jesus falou o quê? Vai com a multidão também, vai com eles. Aí um dos apóstolos falou assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Glórias a Deus. Enquanto a pessoa está preocupada com multidão, está se esquecendo do seu real propósito, que é pregar a verdade e colocar o povo no caminho da santidade. A Bíblia diz assim: seguir a paz com todos, seguimos, e a santificação, estamos se santificando, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendeu, meus irmãos? Fique tranquilo, sou uma pessoa equilibrada. Não sou um pouco meio louco, igual muita gente fala. Sou louco sim por essas palavras, pelas palavras sagradas. A Bíblia fala que nem os loucos vão errar o caminho para o céu, então por causa de que eu não posso ser um pouco louco falando a verdade? Glórias a Deus, entendeu? Agora, tem que entender. Para tentar me convencer que eu estou errado, tem que me mostrar pela Bíblia. Que até hoje, ninguém conseguiu me convencer. Ah, você é muito exagerado. Que exagero? Só fala o que está escrito. Até Jesus falou assim, ó: eu não julgo a ninguém eu vou julgar, mas as palavras que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia, no juízo final. Então só fala as palavras. Eu sou que nem Jesus, não julga ninguém. A ninguém eu vou julgar, mas o que eu tenho pregado, essa há de julgar você no último dia. Glórias a Deus. Então muito cuidado com essas pessoas que não nos conhecem direito, não nos conhecem, e falam coisas que não convêm. Entendeu? Falam coisas que não convêm. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações, que vocês possam compreender que a verdade sempre vai ser verdade, não vai mudar. Os que estiverem na verdade vão ser guardados, os que estiverem fora da verdade vão ser punidos logo, logo em breve por Deus. E que Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Jesus. Muito bom, irmão, pregar o Evangelho. Eu adoro pregar o Evangelho. Glórias a Deus.